Olá, turma. Então vamos começar mais uma aula de geografia, com o tema população mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Vamos ver esse tema aí, certo? No seu livro, página 56, certo? Então vamos buscar aqui. Está aqui o tema. Vamos ampliar aqui, só para a gente... População mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Vamos ver como entender esse tema. Vamos ver. Vamos ver aqui o crescimento da população mundial. Vamos ver aqui alguns pontos que explicam o crescimento ou não da população mundial. Então, observe. Durante alguns períodos da história da humanidade, como por exemplo na Idade Média, você observa aí, as guerras e as epidemias foram os principais fatores da baixa taxa de crescimento demográfico. Então, as guerras, como tira a vida de muitas pessoas, e as epidemias também, então, impede que o crescimento seja maior, Então, interfere aí no crescimento da população, no aumento da população. Desse modo, até o século XVIII, até o século XVIII, a população mundial cresceu em ritmo moderado, em ritmo vagaroso, No século XIX, o aprimoramento de técnicas agrícolas contribuiu para o aumento da produção de alimentos e, consequentemente, para a redução da fome em muitos países. Se melhora a técnica de produção, aumenta a expectativa de vida, porque a alimentação fica mais disponível, As pessoas se alimentam melhor e vivem mais. Como resultado, o ritmo de crescimento populacional tornou-se maior. No início do século XX, a Terra abrigava, de total aí, 1,7 bilhão de pessoas. Ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas. No início do século XX, certo? Após a Segunda Guerra Mundial, descobertas na área da saúde, como vacinas e antibióticos, possibilitaram quedas acentuadas nas taxas de mortalidade das populações. Ou seja, as vacinas começou a evitar que as pessoas morressem e morressem em grande quantidade, é claro, E os remédios também, os antibióticos também conseguiam curar muitas pessoas, de algumas doenças, e as pessoas puderam então viver mais, aumentando assim a população mundial. Entretanto, principalmente nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado de redução das taxas de natalidade. Então, diminuiu a mortalidade e a natalidade, ou seja, as pessoas continuaram reproduzindo no mesmo ritmo, aumentando a reprodução. Então, nascendo mais gente. Morreu menos e nasceu mais. Então, aconteceu o quê? O chamado explosão demográfica. Seria o crescimento repentino da população, crescimento rápido, da população. Já na virada para o século XXI, o mundo já contava mais de 6 bilhões de pessoas no mundo todo. E em 2017, a população mundial atingiu 7,5 bilhões de pessoas.
ou seja, mais de 7 bilhões de pessoas. De acordo com a ONU, de acordo com estudos da ONU, né, nos últimos anos o ritmo de crescimento da população mundial tem diminuído, porém, estima-se que até 2050 ultrapassaremos a marca de 9,7 bilhões de habitantes. Mesmo com a diminuição do crescimento populacional no mundo, em 2000 há uma expectativa, pelos estudos científicos, né, que em 2050 teremos em torno de 9 bilhões de pessoas habitando, né, pessoas vivendo no mundo, certo? Então vamos ver aqui. População, crescimento da população no mundo, que é exemplo da Idade Média, né? Guerras na Idade Média contribuíram para o lento crescimento da população mundial durante a Idade Média, né? Idade Média entendendo um período que existe na história, né? Um período que é um período de 1000 anos, em que existiam algumas características que não vêm ao caso agora, né? Dentre elas, o problemas de guerras, né? Problemas de pestes, né? que está aí envolvendo a história da Idade Média, ok? Aqui é um exemplo da mortandade causada por algumas pestes, né? Entre elas a peste negra, a peste bubônica, lá na Europa, que impedia o crescimento da população, tá certo? E aqui são as técnicas, depois lá do século XVIII, século XIX mais ou menos, começou a surgir as novas técnicas de produção, né? Que favoreceu o crescimento da produção e a melhor alimentação da população, ocasionando assim o crescimento populacional, certo? Que outro exemplo das novas técnicas de produção, aqui as vacinas, né, que contribuíram para impedir que muitas pessoas morressem, favorecendo o crescimento também da população. E aqui a questão da mortandade e natalidade infantil. Então, houve um controle da mortalidade e houve um crescimento da natalidade, né? Causando assim a chamada explosão populacional, porque cresceu muito, aumentou o número de pessoas e as pessoas estavam morrendo menos, né? Vamos ver aqui outro exemplo, né? A questão da taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. Estão aqui, né? Criando quadros para poder ter o controle dessa questão, tá certo? Distribuição da população. A população humana distribui-se de forma desigual pelos continentes, países, regiões, sub-regiões ou áreas geográficas de cada país. A seguir veremos a distribuição populacional por meio da densidade demográfica e os fatores que exercem influência no povoamento, que podem ser de ordem natural ou histórico-econômica, né? População dos continentes. A Ásia é o continente mais populoso. A Ásia é o continente mais populoso do planeta Terra, né? Por quê? Vamos ver. Tinha 4,5 bilhões de habitantes, o que apresentava 59,6% da população mundial. Ou seja, mais da metade da população mundial está concentrada na Ásia. Somente na China e na Índia, países mais populosos do mundo e localizados na Ásia, abrigavam 1 bilhão e 400 milhões na China e 1 bilhão e 3 milhões 300 milhões na Índia, respectivamente. Ou seja, cerca de 60% da população asiática está na China e na Índia. E, em relação ao mundo, 36% da população mundial se concentra na Ásia, na China e na Índia, né? Então, observamos aqui. Em 2017,
O segundo continente mais populoso era a África, né? O primeiro é a Ásia, o segundo é a África. A África tinha, em 2017, cerca de 1,2 bilhões de habitantes, aproximadamente 16% da população mundial. São os dois continentes que têm maior número de pessoas, né? O continente menos populoso era a Antártica, né? Antártida. Por quê? Porque é uma área que não é propícia para a habitação humana, né? Uma área muito fria. Como todos sabemos, a Antártida é coberta por gelo, né? Seguida pela Oceania, que apresentava cerca de 40,7 milhões de habitantes, né? Segundo estudos demográficos, o crescimento da população mundial no final do século XXI terá taxas bem menores do que as atuais, se mantidas os padrões de queda das taxas de fecundidade, fato que já ocorre há alguns anos em vários países, né? Então vejamos aqui, ó, continentes, a Ásia aqui, né? Você vê aqui, Ásia, China, Índia, né? Rússia, a Ásia no geral, 4,504 bilhões de habitantes. Isso aqui é de 2017, né? Agora com certeza tem muito mais. China, né? 1,409 bilhões de habitantes, né? A Índia também. Então, a Ásia é o país mais populoso do mundo. Europa aqui, 742 milhões de habitantes, né? Então, a África, no ano de 2017, o segundo continente mais populoso. A Oceania aqui é o segundo menos populoso, né? A Antártida, bem aqui, é o menos populoso, e o segundo menos populoso é a Oceania. O mais populoso é a Ásia, o segundo mais populoso é a África, tá certo? Então, você observa esses pontos aí. Vejamos aqui, questão demográfica, né? Os fatores que contribuem para o povoamento ou despovoamento de algum local, fatores naturais, altas montanhas, desertos, áreas cobertas por gelo, né? Fatores econômicos, né? A questão de pouca oferta de emprego, pouca oferta de sanidade, estabilidade econômica.